Graça e paz, irmãos. Recebam saudações da minha esposa, especialmente, irmã Miriam, que o ano passado estava comigo, conhecendo vocês, já são 2 anos, e enviou saudações especiais. Estamos sempre em contato através de e-mail com nossos irmãos em distintos lugares, e os santos das igrejas da Colômbia me encarregaram de entregar saudações para vocês. Então, recebam um abraço de comunhão das igrejas da Colômbia com a igreja em Goiânia. Uma comunhão universal do corpo de Cristo. Rogo aos meus irmãos que me acompanhem 1 minuto mais. Vamos inclinar nosso rosto, nosso coração ante o Senhor. Vamos pedir ao Senhor, vamos a mirar ao Senhor, olhar somente a Ele. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, pelo seu sangue, agradecemos esta nova e preciosa oportunidade que o Senhor tem preparado para nós, para estar na sua presença, não pelos nossos méritos, que nunca temos tido nem teremos, só porque o Senhor nos amou primeiro, enviou seu Filho, pagou um grande preço por nós, por teu amor, e por esse preço da morte do teu Filho expiatória, nós estamos aqui. Não podemos esperar nada de nós mesmos. Não queremos nos enganar nem enganar ninguém. Nós sabemos que só merecemos a morte. Se estamos aqui, Senhor, é só pela Tua graça. Porque Teu Evangelho nos alcançou. Porque o Senhor teve misericórdia de nós. E abriu o seu coração, a sua palavra e nos tocou. Pai, pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, rogamos ao Senhor tomar nossas vidas, de todos nós que estamos aqui, que o Senhor possa realizar algo verdadeiramente espiritual entre nós. Pai, nós não estamos confiando em nossas próprias forças, não queremos confiar em sabedoria humana, não queremos pôr o óleo no homem, porque não há nele salvação. Só no Senhor temos salvação. Só no Senhor temos vida, luz, paz e verdade. E a verdadeira alimentação e a verdadeira edificação só nos pode vir do próprio Senhor. Por isso, Pai, tomamos este tempo para orar a Ti, invocar Teu santo nome, olhar para o Senhor, depender do Senhor, encomendar nas mãos do Senhor toda a nossa fragilidade humana. Nos conceda, Senhor, nos esquecer de nós mesmos, ficar aos Teus pés, olhando só para o Senhor. E que seja o próprio Senhor que fale com nossos corações. Aquieta nossas almas, Senhor, e nos atrai somente para Ti, pelo Teu sangue e Tua misericórdia, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Vamos começar lendo, irmãos, os que me possam acompanhar com as suas Bíblias. Primeiramente, um verso que está no Evangelho segundo Mateus. Vamos para o livro de Mateus, capítulo 11.
verso 27. Mas para pegar o contexto imediato, vamos ler desde o verso 25. O verso 27 do capítulo 11 de Mateus vai nos servir de epígrafe, primeira citação, para a primeira parte de umas considerações que, com a ajuda do Senhor, estaremos fazendo pela sua graça, na sua presença. Temos aberto a sua palavra, confiando nele. Amém? Então estamos atentos a ele mesmo para nos ajudar. Amém? Então disse assim o Senhor, de Mateus falando do Senhor e depois o Senhor. Por aquele tempo, exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Pai, o Filho, perdão, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho. E aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vamos juntamente ver um segundo verso, palavra do Senhor Jesus no Evangelho de João. Capítulo 17, estaremos voltando a Mateus 11, mas para ter juntos, inicialmente, estas duas passagens. João 17, verso 1. Seguintes. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu, do mesmo jeito que aconteceu em Mateus, e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica, meu Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam,
e verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Vamos parar por enquanto aí e voltemos de novo então para Mateus. Mateus capítulo 11. Tanto o apóstolo Mateus como o apóstolo João registram aqui orações que o Senhor Jesus fez e que eles perceberam, e aquele espírito de comunhão entre o Filho e o Pai impressionou o coração deles. Eles gravaram essa comunhão íntima do Filho com seu Pai. Possivelmente também foram testemunhas de outras ocasiões, também de outras orações. Mas, graças ao Espírito de Deus, estas duas orações, a que registrou Mateus e a que registrou João, que ficaram gravadas nos corações destes apóstolos, Deus quis que ficassem também escritas para nós, também para abrir para nós uma janela. Estas orações abrem uma janela para nos mostrar a comunhão que existe desde a eternidade entre o Pai e o Filho no Espírito Santo. É uma comunhão maravilhosa, é a comunhão da qual tem resultado todo o universo. É uma comunhão da qual resultou um propósito eterno. Quando o livro de Gênesis fala no começo, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha domínio sobre isto, sobre aquilo. Essa decisão nasceu desta comunhão. Quando Deus falou, façamos o homem, em plural, façamos, um Deus único, mas falando em plural, um Deus trino, um Deus Pai, Filho e Espírito Santo, tomando conjuntamente uma decisão, uma determinação, um propósito conjunto, no qual Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão comprometidos neste propósito. Façamos isto. E começaram a fazer. Deus sabia que haveria a queda, a rebelião de Lúcifer, de 1/3 dos anjos, a queda do homem, a nossa situação terrível. Deus conhecia tudo, mas Ele tinha uma carta escondida, porque Ele Deus, a carta da redenção. Então Ele falou, sem nenhuma dúvida, façamos isto. Façamos isto. Aí nesse façamos isto está a comunhão da Trindade, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós nada saberíamos de Deus se Deus mesmo não abrisse a sua boca, se Ele não tivesse falado, se Ele não tivesse deixado sinais através da sua criação. Paulo nos lembra que através das coisas feitas se começa a conhecer alguma coisa verdadeira, não total, somente parcial, mas verdadeira de Deus. Deus é um Deus que quis se revelar e que quis se entregar por amor, se convertir em nossa vida e nos encher da sua vida, para que nós podamos viver a vida de Deus. E também Deus quer viver conosco nossa vida, a vida que Ele nos deu. Deus quer viver conosco nossa vida e quer que nós vivamos a sua vida. Ele sempre quis isto. Por isso Ele sempre quis se revelar
Ele sempre quis se entregar. O que está no meu coração para começar a compartilhar com meus irmãos é acerca, como algumas vezes tenho feito esta menção, de 3 grandes espetáculos. Os 3 são 3 cenas de um mesmo espetáculo, um grande drama que tem se estado desenrolando desde a eternidade e vai para a eternidade, mas passa pelo tempo. O tempo que Deus quis que existisse entre a eternidade, que podemos chamar nossa lógica humana passada, e a eternidade futura. Antes de que algo existisse, somente existia o próprio Deus. O próprio Deus é o foco de todas as coisas. É a origem, a razão, o sentido de todas as coisas. E o próprio Deus é o primeiro espetáculo. Um espetáculo é uma coisa gloriosa, uma coisa que cativa a nossa atenção, uma coisa que nos assombra. Amados, é terrível para o homem perder a capacidade de se assombrar. Tantas coisas temos vivido, tanta coisa ruim, que parece que ficamos desanimados, entristecidos, aborrecidos, e vamos perdendo aquela capacidade de nos assombrar. Mas Deus tem a característica e a capacidade de nos poder assombrar. Não? Abrir nossos olhos e abrir a nossa boca e ficar perplexos. Graças a Deus. A eternidade não vai ser aburrida, irmãos. Estaremos constantemente assombrados por Deus, pelo que Deus é, pelo que Ele tem no seu coração, pelo que Ele está abrindo e fazendo e nos dando e nos fazendo, e nos convocando, nos involucrando com Ele. Deus nos conduzirá de assombro em assombro, de triunfo em triunfo, de glória em glória, e graça sobre graça, graça sobre graça, de triunfo em triunfo, de glória em glória. Isso quer dizer de assombro em assombro. Cada vez que recebemos graça, nosso coração fica assombrado do que é nosso Deus, do que é o seu coração. E este drama da história de Deus conosco, é um drama que tem 3 cenas principais. Uma cena que vem da eternidade, a cena da própria Trindade. É a primeira cena que dá origem, sentido, explicação, razão a todo o resto do drama. Todas as coisas começaram na eternidade, na Trindade. E tem que ver com a Trindade. Todas as coisas que viriam depois têm que ver com um relacionamento que existe no interior da Trindade. Um relacionamento que no Espírito tem o Pai com o Filho e o Filho com o Pai na eternidade. Esse conhecimento e amor
que o Pai tem do Filho, que explica a criação, a aprovação das criaturas, a encarnação e a aprovação do seu Filho como nós, a redenção da igreja, a edificação da igreja, a consumação do propósito de Deus. Todas estas coisas estão divididas em 3 cenas principais do grande drama. E o primeiro espetáculo é a própria Trindade. A segunda cena, que também é um espetáculo, é a encarnação do Filho de Deus. A vida dele, a morte dele, a ressurreição dele, a ascensão dele, o governo dele. E a terceira cena, na qual vai se consumar aquele propósito que o Pai tem com o Filho, e o Filho com o Pai, e que será realizado no Espírito que provém do Pai e do Filho, Espírito que é o próprio amor do Pai e do Filho, Espírito que é do Pai e do Filho. Isso conduz à terceira cena, que também é um espetáculo, que é a edificação da igreja. Mas nós não vamos compreender a terceira cena sem a segunda cena. Não vamos compreender a segunda cena sem a primeira cena. Então temos nós que deter na primeira cena, na Trindade. E aqui entramos por esta janelinha das palavras do Senhor Jesus, que começamos a ler aqui em Mateus e em João. Então vamos olhar de novo por esta janelinha aí. Vamos para o verso 27, mas o verso 27, para ser melhor entendido, vamos ler desde o verso 25. Por aquele tempo, exclamou Jesus, por aquele tempo quando tinha falado, ai, acerca daquelas cidades. Que coisa! Deus, através de Jesus, tem que falar, ai de ti, Cafarnaum, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, como também o profeta Abacu fala, as nações trabalharam em vão, trabalharam para o fogo, ai de ti, que edificas a cidade com iniquidade, com sangue. Deus criou tudo para edificar a economia dele, o reino dele, e deixou em liberdade as criaturas, e as criaturas com a sua liberdade, em vez de cooperar com Deus, na edificação de Deus, no reino e na economia de Deus, começaram a edificar com injustiça, com iniquidade, com sangue, e por isso o Senhor fala, ai, 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 tudo vai para o fogo. Todo o vosso trabalho foi em vão, porque a terra não foi criada para que vocês façais isto. A terra foi criada para ser enchida do conhecimento, da glória de Deus. E essa cidade edificada, essa Babilônia, esse reino, essas bestas, porque aqueles impérios aos olhos de Deus são somente bestas, como animais. Manifesta uma natureza maligna, depravada. Deus vai julgar, vai arrasar, vai queimar tudo e somente vai deixar o que Ele queria no começo, quando Ele criou. A terra será cheia do conhecimento da glória de Deus. Em vão estão trabalhando os povos se não estão cooperando com Deus no seu propósito. Deus permitiu liberdade das criaturas, porque vai julgar elas. E no juízo, e também na graça e a misericórdia, Ele vai ser conhecido. Ele vai ser revelado. Mas antes que houvesse criação, antes que houvesse liberdade
e criaturas responsáveis que vão ser julgadas. Somente estava Deus, Deus o Pai. E desde a eternidade, o Pai tem tido uma grande alegria, um grande contentamento. Tem havido no eterno coração de Deus uma profunda alegria, algo que enche a Deus de contentamento, que é seu próprio Filho. Antes de haver criação, somente estava o Pai e o Filho e o Espírito Santo. E somente Deus conhecia seu Filho. E então fala aqui, naquele tempo, por aquele tempo, fazendo aquele contraste, naquele tempo acabava de falar ai para aquelas cidades iníquas, mas ao mesmo tempo fiz o contraste. Não somente existe ai, existe uau, que alegria. Não só ai, tem também alegria. Falo aqui, graças te dou. Contraste entre ai e graças te dou. Que contraste. Graças te dou, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas. Alguma coisa que o Senhor chama estas coisas. O Senhor tem um conhecimento do Pai claro. O Senhor Jesus conhece seu Pai, conhece a sua natureza, conhece sua capacidade absoluta, conhece seus propósitos. O Senhor chamou de isso estas coisas. Graças te deu, Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Então existem coisas ocultadas para lá, ocultadas para fora e reveladas para dentro. Os de fora não entendem. Eu estou falando em parábola, disse o Senhor, para que eles, ouvindo, não vejam, ouvindo, não ouçam. Mas vocês que estão comigo, para vocês são os mistérios do reino dos céus. Para vocês, estes mistérios são revelados. Então existe aqui algo que se chama estas coisas escondidas e reveladas. Reveladas para dentro, aos pequeninos, e escondidas para os de fora, os que acham que são grandes, que em si mesmos são sábios, que estão confiando na sua autoevolução. Hoje tem muita gente se preocupando pela sua autoaperfeiçoamento, autoevolução. Tem muita gente pretendendo conduzir a sua evolução. Isso são estes cegos, para os quais estas coisas foram escondidas por Deus. Mas fala também que o mesmo que Deus escondeu a sabedoria do mundo, revelou. Como Deus é capaz de revelar e esconder ao mesmo tempo. Por isso ele fala em figuras, em parábolas, em tipologia, e os de fora não entendem, e os de dentro entendem. E falando disto, ele continua falando, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. O filho conhece o gosto do pai, o caráter dele, a personalidade dele, o estilo dele, o jeito dele. Assim foi do teu agrado. E então fala diante dos seus apóstolos: tudo me foi entregue por meu Pai. Ou aqui ele está abrindo uma janela. Tudo me foi entregue por meu Pai. Aqui o Senhor está começando a abrir uma janela para nós entrar naquele primeiro espetáculo.
naquela primeira cena que vem da eternidade. O próprio coração da Trindade, que podemos falar o concílio eterno da divindade, de um Deus trino, Pai, Filho e Espírito. Tudo me foi entregue por meu Pai. E então fala, ninguém conhece o Filho. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Então aqui vemos um conhecimento mútuo, eterno, entre o Pai e o Filho no Espírito Santo. 4 capítulos depois, que é aqui em Mateus 16, se fala também do conhecimento que nós poderíamos ter do Filho graças ao Pai. Então estamos vendo o Pai conhecendo o Filho conhecendo o Pai, o Filho nos dando a conhecer ao Pai, e agora vamos ver em Mateus 16, o Pai nos dando a conhecer o Filho. Mateus 16, aquele passagem famoso, que está desde o verso 13, mas para ganhar tempo podemos saltar, verso 16, quando Jesus perguntou, mas vós, continuou ele, quem disseis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo. Ou seja, o Messias, o ungido, o ecônomo encarregado por Deus para conduzir o programa de Deus. Isso quer dizer o ungido, o Cristo, Messias, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Então aqui vemos o Pai revelando aos homens escolhidos, homens e mulheres, ao Filho. O Pai conhece o Filho e o Pai revela o Filho. E ao mesmo tempo, o Filho conhece o Pai e revela o Pai. Ninguém poderia conhecer o Filho se o Pai não nos revelasse. E ninguém poderia conhecer o Pai se o Filho não nos revelasse. O Pai é quem conhece o Filho. E o Filho é quem conhece o Pai. Ninguém, não tem teólogo, filósofo, não tem cientista que nos possa ensinar acerca do Pai e do Filho, senão o Filho e o Pai. Amém? Então, amados, voltando para Mateus 12, que é o início do assunto aqui. O Pai conhece o Filho. Ninguém mais conhece o Filho. Ora, amados, antes da encarnação, antes das provas do Filho de Deus, porque o Filho de Deus também, como nós, foi provado. Vocês lembram que o Senhor Jesus falou, vocês, meus discípulos, que me têm acompanhado nas minhas provas, vocês também se sentarão comigo em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Você lembra daquela passagem? Está registrada por vários evangelistas. Se você encontra essas passagens, leia de novo e coloque atenção nas palavras do Senhor Jesus. Minhas provas. Minhas provas. O Senhor Jesus foi provado, não para ser conhecido pelo Pai. O Pai sempre conheceu o seu Filho, mas o Pai provou seu Filho para revelar seu Filho, para nos mostrar, para dar-nos a conhecer seu Filho, para dar
a nós as razões pelas quais Ele honra sobre todas as coisas seu Filho. Antes das provas do Filho, no esvaziamento, na encarnação, no viver humano, na morte, na humilhação, o Pai já conhecia o Filho desde a eternidade. Por isso o Filho disse, Pai, limos em João 17, Pai, glorifica-me, Pai, a teu lado, com aquela glória que eu tive contigo antes que houvesse mundo. Antes da fundação do mundo, já o Filho compartilhava a glória com o Pai. Como fala a Epístola aos Hebreus, sendo o Filho o resplendor da sua glória. O Pai tem glória, que é uma expressão de revelação, que produz colheita de adoração para Deus. Essa glória expressa de Deus é o Filho. Hebreus diz que o Filho é o resplendor da sua glória, da glória de Deus. Que ninguém pode conhecer o Pai senão através do Filho. Para que o Pai possa ser conhecido, temos que olhar para o Filho, porque o Filho nos faz conhecer ao Pai. Mas, ao mesmo tempo, a razão pela qual existe a criação, a razão pela qual Deus deu liberdade às criaturas angelicais e humanas, o próprio querubim Lúcifer, que era Lucero antes de ser o diabo, a razão pela qual Deus permitiu a queda dos anjos e dos homens, é porque Deus, que conhece desde a eternidade seu Filho, nos mostraria seu Filho. E a excelência do Filho de Deus vê-se claramente acima daquele pano preto de fundo que é a rebelião das outras criaturas. Deus tinha um propósito, mas Ele não impôs seu propósito. Ele deu liberdade às criaturas aceitar ou não o propósito de Deus. Tem algum outro propósito? Alguém? Algum outro tem outra opção? Sim, Lucero tinha outra opção. E Deus deu permissão. Vamos que, qual é a vossa opção? E já temos conhecido qual foi a opção de Lucero, do Lúcifer. As masmorras dos infernos estão cheias das piores loucuras. Isso foi a outra proposta. Deus deu permissão ao homem de fazer o que ele quer também. E que estamos conhecendo? As coisas piores, que dá vergonha, asco mesmo falar. Mas Deus estava permitindo isso para que conhecêssemos também nós, seu Filho. Deus sempre conheceu seu Filho. Só o Pai conhece o Filho. Mas agora o Pai quis dar a conhecer seu Filho. E para isso fez uma criação para o Filho. E aquela criação foi posta na prova. E aquela criação caiu na prova. Mas aquele Filho veio e entrou na criação. Se fez homem, se encarnou. E verdadeiramente, sem mentira, sem trampa nenhuma, sem armadilha, real e transparentemente, ele foi sometido à prova da criação. Foi homem, foi provado em tudo, conforme a nossa semelhança. O diabo esgotou todas as provas. A Bíblia diz que, tendo acabado toda a tentação, deixou ele por um tempo. Depois voltou, já não tinha mais novas tentações. Todas as tentações do diabo se esgotaram. Então repetiu de novo as mesmas tentações em outras ocasiões. E o Senhor Jesus falou: o diabo nada tem em mim. Nunca teve. Deus não precisava essa prova para conhecer seu Filho. Mas nós precisávamos
que o Pai demonstrasse o que é seu Filho, permitindo a queda do diabo, dos anjos, do homem, e depois a encarnação e a prova do Filho. Agora, todos temos que dobrar nossos joelhos e confessar com nossas bocas que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Deus tinha razões eternas, mas nós não conhecíamos. Mas agora, depois da criação, depois da queda, depois da redenção, depois da encarnação, agora estamos começando a conhecer ao Filho. O Pai conhece o Filho, só o Pai. Ninguém pode nos revelar ao Filho, senão o Pai. O Pai conhecia desde a eternidade a fidelidade do Filho. Conhecia o amor do Filho. O Pai sempre podia dizer: este é o meu Filho amado, no qual eu tenho contentamento. O contentamento de Deus não começou depois da encarnação. O contentamento de Deus vem da eternidade, mas foi confirmado na encarnação e nas provas do Filho de Deus. Essa segunda cena, a encarnação, é Deus mostrando o que Ele conhecia dentro dele. Quando só existia a Trindade, Deus conhecia seu Filho. Mas agora que veio a criação, a queda das criaturas, a encarnação e a redenção, Deus está mostrando para fora aquele Filho que Ele tinha dentro e conhecia por dentro. A encarnação, as provas do Senhor Jesus. Deus correu o risco, sem nenhum temor, de permitir seu Filho virar homem, ser provado, ser tentado em tudo conforme a nossa semelhança. Deus sabia como terminaria tudo, porque Deus desde a eternidade conhecia seu Filho, mas nós não conhecíamos. Amados, mas existe um outro capítulo deste drama, um terceiro capítulo. Este Filho teria uma esposa feita da sua própria costela, carne da sua carne, osso dos seus ossos, dos quais o próprio Filho falaria como Adão, porque Adão é figura daquele que viria, e a igreja está figurada em Eva. E Adão falou: esta é agora carne da minha carne e osso dos meus ossos. Estes como eu. Esta será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Assim como o Pai está contente com seu Filho, o Pai recebe a adoração do seu Filho. O Filho fala: meu Deus e meu Pai. O próprio Filho fala a seu Pai como meu Deus e meu Pai. E também o Pai fala do Filho: tu, ó Deus. Em Hebreus se cita a confissão do Pai, falando Deus ao Filho. Ao Pai dizendo: todos os anjos te adorem. Quando introduz o primogênito no mundo, na criação, manda o Pai que os anjos adorem o Filho, porque o Pai conhece o Filho. Mas este Pai que tem recebido a fidelidade eterna e o amor eterno do Filho, quis também que seu Filho recebesse uma esposa que o amasse, que fosse como ele, corregente com ele e provada como ele. Muitas vezes aparece nas Escrituras a frase: para que sejais provados.
para que sejais provados. Mas assim como o Pai conhecia o Filho, assim também a palavra de Deus diz: aos que antes conheceu, a estes predestinou. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. O Pai quis dar um grande presente a seu Filho. Claro que esse presente só pode ser presente se é feito da própria costela do Filho. Se é feito da mesma matéria, do mesmo elemento do seu Filho. Por isso Eva não foi tirada de outro lugar, sino do próprio homem, da sua costela, carne dele, do seu próprio elemento. E assim como o Pai está contente com seu Filho, Ele quis dar uma igreja, uma esposa a esse Filho. Uma esposa que amaria o Filho, que seria fiel. E a Escritura fala dos chamados, escolhidos e fiéis. Que coisa! Que o Filho seja fiel, grande coisa é. Mas que a igreja, a noiva, vai ser também fiel. Para nós que estamos cheios de maldade, da cabeça até os pés, ficamos apavorados na capacidade que tem Deus de tomar da costela do seu Filho e lhe fazer uma esposa. E essa é a terceira cena, a edificação da igreja. Essa é também na Bíblia chamada de espetáculo. Tudo isso é chamado de espetáculo. Quando aqui fala, ninguém conhece ao Pai sino o Filho. Ninguém conhece o Filho sino o Pai. O Pai revela o Filho. O Filho revela o Pai. Que é essa revelação? É espetáculo. Revelação é espetáculo. Deus se abrindo, nos assombrando. Se abrindo mais, nos assombrando mais. Se abrindo mais, nos assombrando mais. O primeiro espetáculo é a própria Trindade eterna. E isso que é eterno é demonstrado, confirmado na segunda cena, que é a encarnação do Filho, que é o segundo espetáculo. Porque a Bíblia diz: grande é este mistério. Foi manifestado esse espetáculo, manifestado em carne, justificado no Espírito, é manifestado para ser provado e depois de ser provado, ser aprovado, justificado no Espírito. Se ele não houvesse ressuscitado, o Espírito estaria dizendo: ele falhou. Mas se ele ressuscitou, o Espírito está dizendo: ele é fiel. Ele venceu, ele honrou a Deus, o sacrifício dele foi aceito, por isso foi ressuscitado. Por isso Paulo fala aos Romanos e diz: declarado Filho por meio da ressurreição dentre os mortos. Não que começou a ser filho a partir da ressurreição, não, a ressurreição demonstrou que é ser o Filho, que esse sacrifício foi aceito, porque essa vida foi perfeita. 2 vezes na terra o Pai confessou o seu contentamento acerca do seu Filho. Quando ia começar o ministério público, ele vinha da vida secreta, da vida oculta, 30 anos vivendo uma vida que ninguém conhecia,
senão o Pai. Seus irmãos não compreendiam bem. Junto com ele, aí estava Tiago, estava Judas Tadeu. Agora você vê aqui a epístola de Tiago e a epístola de Judas, irmãos de Jesus Cristo, que acompanharam dele na vida privada, e agora, quando eles têm olhos abertos, a esse seu irmão na carne, eles chamam de Senhor. Você poderia chamar Senhor a seu irmão? Sempre os irmãos estamos brigando, pelejando. Mas o próprio Judas fala, Judas Tadeu, irmão de Tiago, servo do Senhor Jesus Cristo, seu irmão. 2 testemunhas, Tiago, o justo, Judas Tadeu, irmãos na carne do Senhor Jesus, testemunhas da sua vida oculta, falando dele como Senhor. Eles não compreendiam bem ele, até que Deus mostrou a ele quem é o seu filho. Então, quando chegou a hora de começar o seu ministério público, ele se apresentou diante de João Batista. João Batista falou, eu não sou digno, nem de tratar aí com o seu calçado. João Batista sabia quem ele era. Quando perguntou, quem é você, João? Eu sou a voz que clama no deserto. Preparai o caminho de quem? De quem tinha que preparar o caminho, João, no deserto? Do Senhor, de Javé. Por isso ele sabia o ministério dele, a quem ele estava preparando o caminho. Por isso ele falou, não sou digno nem de tocar nele, eu preciso ser batizado por ele. Mas o Senhor estava tomando nossa condição de pecadores acima de si mesmo, se identificando conosco, assim como nós nos identificamos com ele no batismo, sendo batizados, sepultados com ele no seu nome, mortos e ressurretos. Ele primeiro se estava identificando conosco quando se fez carne e foi batizado também por João. Mas justo nesse momento, o Pai não pôde ficar calado e falou, ainda não tinha começado o ministério público, somente tinha detrás dele a vida privada, que só Deus conhecia. Os irmãos conheciam, mas não compreendiam bem. Mas o Pai entendia bem. Este é o meu filho amado, no qual eu tenho contentamento. O Pai aprovou a vida oculta e privada do seu Filho Jesus Cristo. O Pai deu testemunho melhor que o Código da Vinci. Esse é um falso testemunho. O testemunho do Pai é o verdadeiro testemunho. Os testemunhos dos seus irmãos, dos amigos dele, os discípulos dele. Esse é o verdadeiro testemunho. O outro é só inveja do diabo. Vende muito, mas só inveja do diabo. Depois veio a vida pública dele. Já quando tinha que descer do monte para ir a Jerusalém, de novo o Pai falou. Agora, colocando o seu selo sobre o ministério público. Colocou o selo sobre a vida privada, colocou o selo sobre a vida pública. Este é o meu filho amado, no qual tenho contentamento. E depois ressuscitou ele. Esse é o segundo espetáculo, manifestado em carne, justificado do Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido arriba na glória. Esse é o segundo grande espetáculo. Mas esse segundo espetáculo fala do mesmo que estava no primeiro espetáculo. O que foi manifesto aqui na história, no tempo, na encarnação, nas provas do Senhor Jesus Cristo, era o que o Pai conhecia.
O pai conhece o filho, ele conhecia seu filho. E agora deu oportunidade a seu filho para mostrar quem ele é. Fiz uma criação, fiz querubins, veio aquela rebelião, veio a queda, entrou a ruindade nos céus e então na terra. E então vejo a hora do seu filho. O pai conhecia o filho, sempre conheceu, mas a partir de agora, Deus começava a mostrar seu filho. E depois dar testemunho dele, publicamente, de sua vida privada, de sua vida pública, da validade expiatória da sua morte, ressuscitando ele. E com a ressurreição, ele deu fé a todos acerca de quem é seu filho. Antes de que viesse seu filho, antes de que o filho fosse provado, antes de que ele agisse e falasse, ele disse: se eu não tivesse vindo, não teriam pecado nessa área aí. Mas agora não tem excusa por seu pecado, porque viram e ouviram. Se eu, disse o Senhor, não tivesse falado, se eu não tivesse feito coisas que ninguém tem feito, não teriam pecado. Mas agora não tem excusa por seu pecado, porque viram, mas aborreceram a mim e a meu Pai. Quando Deus está mostrando seu Filho, a luz, a verdade, aquela luz está julgando o mundo. Esta é a condenação, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas que a luz. Então, amados, o segundo espetáculo, a segunda cena, mostra no tempo o que havia na eternidade no coração de Deus. O que era a realidade do amor do Filho e fidelidade do Filho ao Pai. Isso que o Pai conhecia com total certeza, ele demonstrou após a criação, depois da queda, a partir da encarnação, da provação do seu Filho. Ele foi provado e aprovado. Nosso assunto, irmãos, é que isso não termina aí. Deus falou para Satanás. Olha, Deus fala com Satanás. Satanás, de onde você vem? Ele poderia estar, estava lá em Saturno, vendo aqueles anéis de Saturno. Estive lá naquela galáxia MX, número tal. Não, mas lá não estava Satanás. Sabe onde que estava Satanás? Na terra. Andando pela terra. Andando pela terra. E Deus faz uma pergunta para Satanás, que entrou no coração mesmo dele, que expôs a Satanás, que envergonhou a Satanás. Satanás, você não viu meu servo Jó? Já não somente falou de Jesus, falou de Jó. Falou também de Jó. Não viste meu servo Jó, que não tem outro como ele na terra, para um perfeito? Deus falando isso do homem, da época dos patriarcas, antes da lei, antes de Moisés, porque Jó pertence àquele espaço entre Abraão e Moisés. Esse é o tempo de Jó. Não viste? Não viste? Deus sabia o que Satanás vai falar. Você tem, né, rodeado, protegido, tem dado tudo bem, mas deixa, tira as coisas dele, e eu te vou mostrar. Satanás quer mostrar um espetáculo para Deus,
Satanás também é um apresentador de espetáculos. É um acusador diante de Deus. Ele sempre nos está acusando. Olha aqui este filme aqui. Olha aqui este homem. Olha aqui esta mulher. Olha isso. Olha estes crentes. Olha isso. Essa é uma apresentação do Satanás diante de Deus. Mas Deus também fala a Satanás: você viu meu servo Jó? Ô Simão, Satanás te pediu. Ele fez um pedido para te zarandear. Mas tranquilo, eu orei por você. E você vai voltar. Se vai cair, mas não vai ficar caído. Orei por você para que tua fé não falte. Você se vai levantar de novo e vai confirmar os seus irmãos. Irmão, agora estamos nesse novo jogo. Tem muitos espectadores este jogo. O jogo que se está vindo, o filme que se está vindo agora nos céus, é o nosso coração. O que acontece conosco, os filhos de Deus, com a igreja, essa é a terceira cena do filme. Como se falássemos Guerra das Galáxias 1, Guerra das Galáxias 2, Guerra das Galáxias 3. Agora estamos na Guerra das Galáxias 3. Também, 1 Coríntios, capítulo 4, Paulo disse que nós agora, ele, o servo de Deus, somos espetáculo ao mundo, aos anjos e ao próprio Deus. E Paulo aos Efésios, no capítulo 4, diz que agora a multiforme sabedoria e também a graça em outro lugar de Deus tem que ser expressadas através da igreja diante de principados e potestades, porque nós podemos enganar aos irmãos. Ô irmão Luiz, eu sou um bom irmão, olha aqui minha aureolinha, eu sou tudo lindinha, isso posso falar eu? Mas os demônios estão aí, olha este hipócrita aí, olha este gino aí. Você vê? Você vê qual é o filme que agora o céu está vindo? E a sala de filmes do inferno está vendo o mesmo filme. O diabo está vindo, ele está muito interessado nesse filme. Onde que você estava, Satanás? Aí nesse teatro chamado A Terra. Aí ele gostava desse teatro, desse cinema, A Terra. Ele não está por lá, ele gosta de estar na terra, porque ele tem interesses na terra, porque na medida que este drama vai se desenvolvendo, ele vai sendo mais exposto, mais envergonhado e definitivamente julgado. Ele já foi julgado pela cabeça, mas o juízo da cabeça agora tem que ser aplicado pelo corpo. O corpo tem que demonstrar diante do mundo de homens, de principados, que está com a cabeça. E a igreja tem que passar pela prova. O Senhor conduziu Israel pelo deserto para que sejais provados. Para saber, não Deus saber, nós saber o que está em nosso coração. A ver se nosso coração é como aquele do diabo. Como os filhos do diabo, que querem fazer as coisas do seu pai, o diabo. Ou se são filhos de Deus, que amam a Deus, que vão ser aquela noiva conhecida e escolhida e edificada por Deus em Cristo. O drama não terminou no segundo capítulo, na segunda cena. O drama está agora na terceira cena em andamento. O drama está acontecendo com nossos pensamentos, com nosso coração, com nossa vida secreta, com nossa vida íntima, com o profundo de nosso segredo. Deus está vindo. Somos como peixes de cores num aquário. Aqui está este peixezinho, ó. O irmão Gino aqui, ó. Aqui o irmão Luiz aqui, uma Vanderlei aqui, o João aqui, aqui está o José Carlos, aqui está o irmão Solange,
peixes de cores no aquário, cheio de espectadores. Deus, os anjos eleitos, os principados, os caídos, os demônios, o resto do mundo, os homens, o resto do mundo. Se eles adulteram, não tem problema, mas adulterou um irmão, um pastor, todo mundo vem à prensa, vira em prensa e opina, olha este pastor. Somos um espetáculo a eles. Eles estão vendo esse filme, porque o coração deles está envolvido no assunto. Se nós somos fiéis, eles vão aparecer como infiéis. Então eles querem que todo mundo seja infiel. O que o diabo quer é isso. Ele está sendo envergonhado, quer se cobrir, se esconder com outros condenados. Todo mundo vai para o inferno. Ele não quer ficar sozinho no inferno. Todo mundo vem para o inferno, inferno, inferno. E Deus pergunta: viste meu servo Jó? Deixa eu te provar. Prova. E Deus permitiu a prova. E muitos versículos falam de provação. Amado, não fique surpreso. Não esqueça que você está sendo filmado. Sorria, você está sendo filmado. Sorria, você está sendo filmado. E esta câmara não somente olha para a sua gravata, não, olha para o coração. Esta câmara de Deus está olhando para nosso coração. Diz em Hebreus que temos uma grande nuvem de testemunhas. Os espíritos dos justos, feitos perfeitos, são chamados pelo autor da Epístola aos Hebreus como grande nuvem de testemunhas. Eles estão atestiguando. Deus permite a eles ver alguma coisa. Esse é o principal reality do universo. Sorri, você está sendo filmado. Esse é o espetáculo. Um irmão, um servo de Deus, quando era jovem, ele teve uma morte clínica, ele morreu. Saiu do corpo e foi para lá, para o paraíso. E um anjo falou para ele uma coisa, e ele quando voltou, contou que coisa aquele anjo falou para ele. E ele disse assim: aquele anjo me disse que nossos pensamentos aqui na terra falam mais forte nos céus que nossas palavras na terra. As palavras que nós falamos na terra se escutam menos no céu que o que se escuta em nossos corações. Os pensamentos de nosso coração se escutam nos céus mais forte que as nossas palavras na terra. Que nós decimos, alguns colocam atenção, o que nós pensamos, que nós intentamos, como disse Paulo, 1 Coríntios 4, as intenções de nossos corações vão ser manifestas naquele dia. Porque o espetáculo é cada vez mais luz, 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 para mostrar ao Filho, também formado no seu corpo, e para julgar o seu inimigo. Luz que salva e ao mesmo tempo destrói aos seus inimigos. Com o resplandor da sua glória, ele destruirá seus inimigos, mas os fiéis ficarão em pé, não fugirão envergonhados, sino que serão arrebatados para receber a ele nas nuvens e vir com ele, a reinar com ele e julgar as nações com vara de ferro. Mas como vamos julgar sem primeiro ser nós mesmos julgados? Então, amados, existe em andamento uma terceira cena, que é a edificação do corpo. Os anjos estão vindo.
Olha, viram lá? Se convertiu aquele homem. Façamos festa. Estão fazendo festa. Não falou Jesus assim? Que quando um pecador se arrepende, os anjos fazem festa? Porque os anjos de Deus, amados, são nossos torcedores. São nossos fãs. Eles são os torcedores a favor da igreja. Tudo está acontecendo, irmão. Não esqueça disto. Sempre lembre-se que você está sendo olhado por milhares de olhos celestiais. Os de Deus, que nunca serão enganados, dos principados e potestades, dos que são fiéis, dos que são infiéis, de uma grande nuvem de testemunhas. Os próprios homens estão vendo este espetáculo, a vida e o testemunho da igreja, a formação de Cristo em nós. Isso é chamado também de espetáculo. Lembremos isto. 3 espetáculos. O Pai mostrando na primeira cena o que acontece no interior da Trindade, havendo janelas através das palavras dele, do seu Filho agora, para entrar naquele concílio interno da Trindade. E aquilo que está dentro, demonstrado fora. O que o Filho é e que o Pai conhece, demonstrado fora no Filho. E agora, a vitória verdadeira do Filho, para que ninguém possa falar que isso é um mito, que é uma falsidade, que é um invento, que isso não é história, que isso é um... Não, agora essa vitória demonstrada agora, através da igreja. As 7 igrejas da Ásia, que figuram os períodos da história da igreja, são a palavra refinada 7 vezes. Cristo, sua vitória, sendo demonstrado como vitorioso através das provas da igreja. Na primeira idade a igreja foi provada num jeito, na era de Esmirna foi provada em perseguições, na era de Pérgamo foi provada na mistura com a política e o Estado, na era de Tiatira foi provada também com aquela Jezabel. Cada era da igreja é uma provação, é uma fornalha para demonstrar a verdadeira vitória de Cristo nos vitoriosos, nos vencedores da igreja. Os vencedores da igreja estão mostrando que Cristo venceu. Eles vão crer em mim, disse o Senhor, quando vejam a igreja. Pai, para que creia que o Pai me amou e me enviou ao mundo, que eles sejam um, como tu e eu, e se amem como eu amei a eles. Irmão, a igreja mostra ao Filho. A igreja mostra a Trindade. A igreja foi confiado o testemunho da Trindade, da encarnação, da expiação, da ressurreição, do Espírito, da vitória sobre o pecado, a carne, o mundo e a morte. E essa terceira parte tocou a nós. Só em união com o seu Filho, só extraindo dele como Eva, do seu osso, como carne dele, osso dele, semelhante a ele, dependendo dele, vivendo por ele, podemos mostrar a vitória dele nas provas. A igreja é provada. Conheço, disse o Senhor, estou falando muito, 10 horas, vou terminar. Conheço a tua tribulação. Não me esqueci de você. Conheço a tua pobreza, não me estou esquecendo de você. Conheço a tua tribulação, conheço a tua pobreza, mas vou te dizer algo mais. Não só vais ter mais tribulação e mais pobreza, o diabo vai pegar alguns de vocês
ainda que atribulados e pobres, agora vão para a prisão e alguns vão morrer. Para quê? Para que sejais provados. Seja fiel até a morte. Eu também estive morto, mas eis que vivo. Eu passei pela morte, mas eis que vivo. Eu sou o que estou falando. Eu não estou colocando sobre vocês uma carga que eu não carreguei primeiro. Eu morri primeiro, vocês viram, mas eis-me aqui, estou vivo. Agora você também, minha igreja, seja fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Amém, amados? Compreendamos em que hora estamos, e nunca esqueçamos que estamos no principal reality do universo. Vamos orar. Querido Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, rogamos a Ti que o Senhor nos perdoe, porque o Senhor nos vai julgar pelas nossas próprias palavras. O Senhor falou, pelas Tuas próprias palavras te julgo. Eu sei, Senhor, que vou ser julgado pelo mesmo que tenho pregado. Por isso não quero pregar para outros antes que para mim mesmo. Pai, me perdoa com Teu sangue todos os meus pecados. Me concede viver para Ti no íntimo do coração, não só na vida pública, mas também na vida privada, na vida secreta. Guarda-nos para Ti, Pai. Concede-nos demonstrar ao mundo inteiro, aos principais e potestades, que o amor do Senhor foi fiel, que a graça do Senhor basta e é suficiente para nos preservar sem caída e nos apresentar com grande alegria naquele dia, diante de Ti, para que o Senhor possa nos confessar diante do Pai e dos anjos e não se envergonhar de nós, sino se alegrar. Oramos, Pai, para que isto seja assim conosco, naquele dia e desde agora em diante, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Obrigado.